Eu achei que eu tinha iniciado a gravação, mas não estava gravando ainda. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, esse estar na mesa, né, com irmãs que buscam por isso, buscam por intimidade com o Senhor, por relacionamento com Ele. E esse momento de mesa onde a gente também vive isso que o Senhor nos ensina, né, que é o compartilhar, é estar junto. Vamos viver isso aqui nos próximos encontros, então nossos encontros vão acontecer sempre nas terças-feiras. Hoje é o nosso primeiro encontro. Eu até coloquei um cronograma aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês a minha telinha, porque aí já tem até as datas. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu ver como é que está abrindo aqui para vocês. Aqui. Consegue ver minha tela? Sim. Deixa eu ver nesse formato aqui, como é que fica. Eu consigo. É, né? Aqui, ó, tem o nosso calendário, hoje é a abertura, dia 3 de fevereiro, tá certo, tá? Isso. Já não estou vendo mais. Hã? Não tá Agora, aparecendo para você, não? não, agora não. Antes estava, agora não. Deixa eu ver. Vamos ver se aparece aqui. Deixa eu voltar aqui a telinha. Eu vou até compartilhar lá no grupo também, porque aí vocês conseguem ver. Deixa eu abrir novamente. Na minha tela ela está abertinha, aí para vocês está aparecendo uma tela preta, né? Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Deixa eu abrir novamente a Bom, tela aqui. bom dia para todas vocês, bom dia. Bom dia. Consegue ver agora a tela? Acho que Sim. agora abriu, né? Aí então eu estou trazendo aqui para vocês o cronograma, porque aí vocês podem ter esse acompanhamento de datas. Vai ser sempre nesse horário, os nossos encontros, terça-feira, 7h57, hoje é a abertura. Aí os próximos encontros vão seguir a sequência do livro, do capítulo 1 ao capítulo 7. Nessas datas, como a gente tem aí uma semana que vai ter alguns dias de feriado, então vocês podem observar aqui em fevereiro a gente vai ter dois encontros, dia 10 e dia 24, né? Hoje, depois dia 10 e dia 24. Aí depois segue a sequência lá no mês de março e a gente conclui no dia 31, que vai ser uma terça-feira também. E aí a gente finaliza essa sequência com esse livro. O assunto do livro, né? O nome do livro, Você é a Resposta. Onde estão os Elias dessa geração? Ele é escrito pelo pastor Marcelo Toshi. Por acaso, que não existe acaso, né? Tem uma das nossas amigas dos grupos aqui, do Casa Zoe, que ela é membro da igreja dele, ele é pastor dela. E ela até mandou mensagem para mim e falou: Nossa, Sheila, que legal, você vai fazer a leitura do pastor, do nosso pastor. E eu não conheço o pastor Marcelo pessoalmente, só conheço o livro mesmo por conta de já ter estudado esse livro antes com o pastor da igreja onde eu congreguei por mais de 10 anos, né, o pastor Osias, e ele trouxe um estudo com esse livro, isso já faz bastante tempo, e eu vim com esse livro no meu coração de voltar para ele, ler novamente, estudar, e aí trazer para a mesa, para a gente desfrutar desse estudo juntas como um devocional onde a gente vai poder meditar nele e depois ter um tempo no final do nosso encontro para a gente conversar sobre a temática, né, de cada capítulo e o Senhor vir trazendo para nós clareza, trazendo para nós um despertar, porque ele traz o profeta Elias como referência e a nossa base de estudo desse livro vai ser todo voltada num texto bíblico, né, aonde cita a passagem ali, aonde tem um diálogo de Elias com Deus. Então, eu vou até trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para a página anterior aqui com vocês. Se vocês conseguem ver aqui, para vocês guardarem o texto, ó. Primeiro Reis
18, do verso 19 ao 39. Essa é a referência do texto que a gente vai usar. Então, vocês podem guardar aí para vocês. A gente depois vai meditar, vai fazer a leitura e meditar nesse texto. E esse livro, ele foi todo pautado em cima dessa base de texto para a gente, a partir disso, fazer as nossas reflexões junto com o livro do Marcelo Toshi. Tá bom? Então, estou fazendo essa apresentação para vocês se situarem aqui, o que que nós vamos fazer nos próximos dias. Deixa eu ver aqui. Vocês chegaram a pesquisar algum lugar que vocês, para olhar o livro, para vocês terem acesso? Não sei se vocês têm já esse livro. Você tem, Bia, esse livro? Não, Da tenho época não. que a gente congregava junto na mesma igreja, né? Sim, Só mas que eu já faz não, bastante tempo, eu não me lembro em que ano foi que a gente estudou esse livro. eu não Não me estudei não. recordo. Entendi. Então, basicamente é isso, né? É para que vocês conheçam o livro. Eu vou até abrir minha tela aqui para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. O livro é esse aqui, ó. Você é a resposta. É um livro fininho, a gente faz a leitura dele rapidinho. Como a gente tem uma amiga lá no grupo que tem acesso fácil ao Marcelo, eu vou até ver se ela consegue uma liberação dele para a gente fazer, para eu gravar áudios para dos capítulos. Então, se ele liberar para nós a gravação dos áudios, como ela consegue falar com ele por ser membro lá da igreja dele, se ele liberar, eu gravo os áudios também e compartilho para nós, para a gente fazer esse estudo juntos através do áudio também, que eu acho que ajuda bastante, né? Quando a gente tem o áudio para a gente escutar. E aí, trazendo para vocês esse olhar, né, para quem está aqui há menos tempo, talvez não tenha participado antes de algum outro projeto, em 2022, eu fiz a minha primeira vez que eu fiz um grupo com mulheres, não, na época nem era só mulheres, eram homens e mulheres, para fazer estudo do livro, e eu usei o livro Revendo as Bases, do pastor Jucimar em 2020, não foi 2022, não, foi na pandemia. E naquele ano eu fiz 3 turmas com o livro Revenda as Raças, repeti ele 3 vezes no ano. E cada repetição foi uma turma diferente. Algumas pessoas até repetiram as 3 turmas. A mesma pessoa, tiveram pessoas que fizeram a leitura 3 vezes no ano. Lili, acho que participou, né, Lili? Acho que a Jaque também participou dessa leitura que foi online. Então, foi a primeira vez que eu coloquei uma sala online com muita resistência, porque eu não sabia mexer em nada online, assim, não sabia fazer gravação, não sabia fazer transmissão. E aí, em 2020, a gente estava na pandemia e eu precisei ir para o online forçadamente, porque eu fazia isso na varanda da minha casa. Em 2018, 2019, eu marcava encontros mensais na minha casa, onde eu recebia mulheres. E ali a gente tinha esse tempo de mesa. E era um tempo muito precioso. Tive até a participação da pastora Gilmara lá com a gente também na época e ela levou uma palavra para a gente, um estudo. Então, assim, isso eu fazia presencial, eu não fazia online. Aí, em 2020, eu fui forçada a tomar um direcionamento por causa de pandemia. Né? Eu falei, não, eu vou parar o que eu estou fazendo, que eu já vinha há 2 anos fazendo esse tempo de qualidade com as mulheres, um tempo de compartilhamento. Eu falei, vou ter que ver como é que se usa as coisas no online. Aí foi a primeira vez que eu descobri que existia a possibilidade de fazer essas transmissões de Zoom e tudo mais. E todo mundo foi vivendo isso, né, da pandemia para cá, foi meio que forçada aí para esse lugar. Eu estou trazendo uma retrospectiva por conta de ser um encontro de abertura para que quem ainda não participou ter essa visão dos passos, né, de lá para cá.
e dos objetivos e propósitos, né? Que a gente faz o que faz aqui. E aí, de lá para cá, desde então, do online, a gente foi montando turmas e várias pessoas sentando, lendo, estudando. E a partir de 2020, aquelas pessoas que, algumas eu tive a oportunidade de saber, que foi multiplicando, foram fazendo isso também, criando outras salas, criando outros grupos, e estão fazendo isso desde lá, desde 2020, foi multiplicando, foi. E isso é muito lindo de ver que é um mover que o Senhor vai fazendo em nós em detalhes, né? E às vezes a gente fala, eu preciso saber fazer, eu preciso estar pronto para fazer. O que eu entendi durante esses anos é que o Senhor faz com o que a gente tem. E foi o que ele fez lá atrás, em 2020, era o que ele fazia em 2018, quando eu fazia na varanda da minha casa. Então, era o que eu tinha. Era a varanda? Vamos fazer na varanda. É o que dá para fazer, é o recurso que eu tenho para a gente se reunir, vamos fazer. Quando chegou em 2020, tinha que ser online por causa da pandemia. Então, vamos ver quais são os recursos que tem para fazer no online? Tinha o Zoom. Então, desde então, eu tenho a plataforma do Zoom disponível aqui para fazer esses encontros. E aí, todo ano, tem aquele movimento do vai para o quarto secreto, deixa Deus tratar, deixa Deus curar, deixa Deus alinhar, depois volta e faz aí um tempo de mesa, um tempo de compartilhamento. E não que a gente não continue precisando de tratamento, de alinhamento, a gente continua, né? Continua nesse lugar do Senhor trazendo direcionamento para nossas vidas. Mas de tempo em tempo, com as estações, não é verdade? Tem a estação da primavera, verão, outono, inverno. Então, tem estação que você vai estar mais recolhida. Você vai estar lá mais no secreto, você e o Senhor, num a um. E vai ter estação que você vai precisar sair, deixar aparecer algumas flores, alguns frutos vão acontecer. Mas a estação, quem faz todo esse mover da estação é o Senhor. Nós só precisamos estar disponíveis para que Ele faça essas estações passarem por nós. E o tempo de secreto com o Senhor nos dá a nutrição necessária para viver os processos das estações. Por quê? Porque passar pelo verão, passar pelo inverno, são estações, né, tão é, extremas. Se você não tem o tempo do secreto com o Senhor, você não busca por isso, muitas vezes você vai acabar ficando mais exposta àquela estação, de forma que aquilo até te fere e tira a sua vida, tira a sua energia. Então, respeitar os tempos é muito necessário, né? Eu estava até ontem falando, né? Que eu conversei um pouquinho com a Maura ontem, eu lembrei de Eclesiastes 3. Como é importante a gente respeitar os tempos, né? E saber aonde nós estamos, em que estação nós estamos, e também quando eu penso na questão do nosso ID, como filhas amadas que nós somos, o nosso ID nunca deixa de ser ID porque mudou a estação. O ID, ele é em todas as estações. Mas é importante saber qual estação você está. Por quê? Porque se eu estou na estação da primavera, tem uma forma de plantar na primavera. Na estação do verão, tem uma outra forma de plantar. No inverno, também. Então, você tem que respeitar o momento, né? Entendendo qual momento que você está, e aí o Senhor vai te mover para viver de acordo com aquela estação que você está vivendo agora. Então, buscar no Senhor esse direcionamento, buscar no Senhor clareza para andar debaixo de obediência e debaixo de palavra. Porque sem palavra a gente não se mantém de pé, a gente não se sustenta sem palavra. Então, eu queria trazer um pouco para vocês esse olhar da importância de entender os nossos momentos, entender que o Senhor sempre vai fazer quando nós estamos em obediência, nesse lugar do posicionamento, no lugar. Eu estou falando com mulheres maduras aqui, não são mulheres que não que estão bebendo o primeiro leitinho. Então, o que eu estou falando com vocês aqui, né, são mulheres que já estão caminhando com o Senhor.
já estão desfrutando desse lugar. Eu creio que o Senhor tem algo para nós, e o nome do livro, o tema desse livro, não é para quem ainda não vive isso. É uma passagem profunda do profeta Elias. Um homem que tinha relacionamento íntimo com o Senhor. Viver como Elias precisa de uma vida de intimidade, de relacionamento. E o Senhor está nos chamando nessa estação para olharmos para aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele já colocou em nós, aquilo que Ele já disponibilizou para nós usarmos os recursos que Ele já entregou, para nós colocarmos à disposição para o reino. Ele me puxou para esse lugar para compartilhar essa palavra que não é só para mim, é para você também. E é por isso que nós estamos juntas na mesa, porque Ele quer fazer. E o controle de tudo isso é para que está nas mãos do Senhor, para que a vontade dele se cumpra. E foi tão precioso o cuidado dele, né? Porque aí eu abro meu coração para vocês. Eu tinha muita resistência desse retornar, porque toda vez que eu retorno e me posiciono, tem um levante. E os levantes é um sempre um maior que o outro. E assim, é só na misericórdia e na graça do Senhor para a gente decidir ficar na posição, porque sempre tem os levantes. E aí eu fui buscar e orar ao Senhor para que o Senhor trouxesse leveza, porque o meu coração quer viver isso, nesse lugar de obedecer aquilo que ele diz. E aí ele me permitiu, no último sábado agora, né, há 2 dias atrás, recebi um convite de uma das integrantes que fizeram parte daquele meu primeiro grupo online em 2020. Ela me mandou um convite para eu participar de uma sala online que ela ia estar conduzindo. E eu entrei nessa sala e eu pude ser agraciada pela presença do Senhor, usando a vida dela e poder saber do testemunho dela, do que foi a vida dela de 2020 para cá, desde aquela sala. E o Senhor me presenteou com isso, para trazer para o meu coração paz. Em decidir obedecer e não me preocupar com o resultado, não me preocupar com o que está acontecendo externamente, porque Ele tem propósito e Ele quer cumprir propósito através de nós. E foi muito lindo que Deus fez, porque Ele trouxe para mim essa serenidade de saber, minha filha, não tem a ver com nada disso, que muitas vezes vem no meu coração a preocupação, eu não quero estar estando num lugar para exposição, eu quero estar num lugar de filha, que senta com o pai e senta com as irmãs. Então, eu estou numa mesa onde eu estou sentando com as minhas irmãs, que são filhas amadas do Senhor, para a gente desfrutar desse tempo juntas, sermos alimentadas na palavra, deixar o Espírito Santo mover dentro de nós, selar o que precisa ser selado, consolidar aquilo que ele já falou com você, no íntimo, porque você tem o seu tempo de secreto com ele. E ele quer consolidar isso. E eu estou trazendo o meu testemunho do que ele vem fazendo nesses anos, por quê? Porque tem a ver com ele, tem a ver com o propósito dele se cumprindo em nós e através de nós. Então, foi muito precioso nesse sábado. Ela veio depois que acabou a palestra, encerrou a sala do Zoom, uma sala cheia de gente, e ela lá semeando, semeando na vida de tantas pessoas. E aí depois ela me passou em do grupo, onde ela está lá nesse grupo fazendo parte com outras pessoas. O grupo se chama Primícias, e o mover de Deus acontecendo ali. E ela hoje mora fora, né, do país, mora nos Estados Unidos. Na época ela estava aqui no Brasil, inclusive ela veio na minha casa, eu acolhi ela, a gente teve tempo de mesa presencialmente. E aí ela continuou plantando e nesses anos todos, hoje ela faz parte do Bálsamo Gileade, ela é facilitadora do Bálsamo. Ela fez a turma várias vezes de lá para cá, ela formou por causa do livro do Revendo as Bases.
e ela está lá em conexão com o pastor Alexandre, está dando suporte para traduzir os livros do Bálsamo em inglês. Então, pensa o mover que Deus faz quando você decide obedecer. E eu já profetizo aqui que nós vamos ter também a tradução dos livros em italiano, viu, Jaqueline, que está lá na Itália? Tá. Porque Deus faz, Vamos sim. Ele quer que haja um mover sem fronteiras. Jaqueline está na Itália, né, há mais de 22 anos, né, Jaque? Quem não conhece, quem não sabe, Jaqueline é minha irmã. E eu creio, né, que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer. E nós só precisamos nos posicionar. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse primeiro encontro de abertura, é um posicionamento para decidir obedecer aquilo que já está no coração de cada um de vocês, que ele mesmo já trouxe, no particular, no secreto. Então, eu quis trazer esse testemunho para mostrar para vocês, quando eu estava lá em 2020, eu não sabia usar o Zoom. Comprei, fiz a assinatura do Zoom em 2020, desde então venho mantendo essa assinatura para poder ter sala sem limite de tempo, para entrar quantas pessoas quiser entrar, sem restrição, para conseguir fazer a transmissão no YouTube. Tudo isso você precisa estar com a assinatura, né, do programa. E aí eu vim investindo dessa forma, sem saber o alcance que o Senhor queria que chegasse, né? De lá para cá foram nascendo outras coisas. Eu só citei esse caso porque eu participei da sala no sábado e pude ver o mover de Deus na vida dessa pessoa que participou da minha primeira turma online em 2020, nos primeiros meses do ano. Então, o Senhor me permitiu ver para acalmar o meu coração, para que eu tivesse paz, porque eu estaria fazendo algo para Ele, não para mim. É para o reino, não tem a ver com a Sheila, né? Não tem a ver com a Jaqueline, com a Bia, com a Maura, com a Lili, com a Valdicé, não tem a ver com nós, tem a ver com o que ele faz através de nós, quando nós decidimos obedecer. Então, ele me permitiu ver o mover dele através dessa pessoa que já está lá nos Estados Unidos, já tem alguns anos. Na época, ela estava aqui no Brasil ainda e nem tinha previsão de ir para os Estados Unidos naquela época, mas o Senhor fez e o Senhor está fazendo, está se movendo. E ela está lá querendo plantar o programa de cura na igreja onde ela está, que não tem programa de cura ainda. Então, assim, tem um mover muito lindo do Senhor. E eu fico muito feliz de olhar para trás e ver, meu Deus, eu não sabia nem mexer naquelas coisas. O Senhor botou gente na minha vida para falar, não, Sheila, faz assim. Gente para me ensinar a usar, a gravar, a transmitir. Eu não sabia nada, 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 nada. E aí foi me falando, foi me mostrando o caminho, vai fazendo um curso aqui, vai aprendendo uma coisinha ali, outra ali, e fui indo, porque Deus foi colocando pessoas no meu caminho, e hoje não é que eu sei, mas é o mínimo para a gente estar aqui sentado, transmitindo aqui, gravando, né? Mas o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Isso aqui é só equipamento, é só ferramenta, porque o que importa é a palavra. E é a palavra dele que nos sustenta. Isso aqui são só meios. E a gente precisa ter um olhar com zelo. Isso o Senhor trouxe para mim também nesse lugar de retornar para cá. O zelo com as coisas do Senhor, porque ele nos dá acesso e às vezes a gente ignora. A gente faz pouco caso dos acessos que ele nos dá. E ele nos dá para cumprir propósito. Então nós não podemos negligenciar os acessos que ele dá. Eu me recordei agora de uma outra coisa que aconteceu, que eu acho que a Jaqueline participou, de eu ter tido a oportunidade de estar junto com uma pessoa lá de São Paulo, também na época de pandemia, na virada de 20 para 21, e foi um acesso. A gente que está no Ministério Bálsamo sabe dos acessos, que são um dos poderes que a gente aprende com o pastor Josemar, e que o Senhor dá para honrar o nome dele. E eu pude me lembrar, lembrei disso agora, do Senhor ter me dado a oportunidade de sentar à mesa com um grande líder lá em São Paulo. E por causa disso, nós montamos uma turma enorme de treinamento lá com ele. E quantas pessoas participaram disso e cresceram espiritualmente, profissionalmente, emocionalmente, a partir daquela turma.
que foi para lá, para São Paulo, com essa liderança. Então, assim, eu creio que o Senhor, Ele está nos chamando para esse lugar de nos alinhar à voz dEle. E nós estamos aqui sendo alinhadas à voz dEle. Elias, ele foi alinhado à voz do Senhor para ele se posicionar. Ele precisou deixar de ouvir a própria mente dele, querendo, né, sabotar ele, querendo paralisar, com medo, com insegurança. Ele precisou silenciar a própria mente dele para conseguir ouvir a voz do Senhor. E nós também vamos estar nesse lugar de silenciar a voz do medo, a voz, porque o medo vem porque nós queremos ter o controle. Mas quando nós descansamos no Senhor, quando nós entregamos ao Senhor, nós abrimos mão desse lugar do medo. Por quê? Porque o Senhor chega primeiro. Aonde Ele quer te levar, Ele chega primeiro. Ele chega antes, Ele prepara o lugar para você. Ele prepara esse lugar. Antes da gente entrar aqui, Ele já estava aqui esperando por nós. Eu creio nisso, porque foi esse mover dele na minha vida e para nós. Então, o objetivo de eu estar aqui junto com vocês, para estarmos compartilhando dessa mesa, é para sermos guiadas pelo Senhor, para sermos nutridas, para que ao sairmos daqui, depois de 8 encontros que nós tivermos, nós podermos estar abastecidas para cumprir o ID. Você é a resposta dessa geração. Você precisa se posicionar naquilo que o Senhor está chamando. E Ele tem um chamado específico para cada um. E quando nós aceitamos isso, seguindo a voz do Espírito Santo, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai fazer com que a vontade dele se cumpra na vida de outras pessoas, por causa da sua obediência. E foi isso que eu vi quando eu estive sábado naquela mesa. Eu vi, meu Deus, o que o Senhor fez por causa de uma simples semente plantada lá em 2020, que eu nem sabia plantar. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, só estava fazendo. E o Senhor fez. Por quê? Porque a gente só precisa plantar. Quem faz crescer, germinar, dar fruto é o Senhor, não é a gente. Não é da nossa conta o resultado. O nosso papel, como filhas amadas do Senhor, é sermos o quê? Discípulos de Jesus. Multiplicar essa mensagem com leveza, com amor e com responsabilidade. E aí, eu creio que o Senhor vai fazer porque Ele tem algo muito especial para cada uma de nós. E isso é no particular com você. No particular, ele vai trazer isso para você, porque o chamado se cumpre no relacionamento e na obediência. É através de relacionamento e de obediência. Amém? Amém. Vou deixar vocês querem falar, pode abrir o microfone, se vocês quiserem falar algo, esse nosso momento de abertura. Angelinha, eu estou grata a Deus pelo mover de Elias vindo à minha vida, porque uma coisa que eu queria me aprofundar é na questão da essência do profeta Elias. Eu tinha falado isso o ano passado com o Senhor, e eu nem sabia que você ia falar dele, né? Eu até te falei que talvez eu não estaria aqui, mas aprove o Senhor eu estar aqui, e se Ele quiser que eu esteja todas as terças-feiras no tempo hábil, Ele vai liberar isso para conhecer um pouco mais de Elias, porque Elias é um profeta que marca muito a minha vida, principalmente essa passagem aí que você colocou, em que ele tenta controlar a situação, né? E uma coisa que esse ano uma coisa que eu quero ser liberta, irmãos, porque eu estou no processo de ser liberta do controle.
E às vezes a gente pensa que tá liberta, mas não tá. Eu estou falando de mim. E, e uma situação que eu não preciso trabalhar muito na minha identidade, na minha identidade, não, no meu papel como mãe sobre a questão do controle, entendeu? Então Elias vai falar muito comigo, mas muito mesmo, porque uma fase que eu vivi de entregar ao Senhor a minha herança para um processo que ele precisava passar, porque eu entendo que nada acontece por acaso, ele passou por um processo muito doloroso, e eu sofri junto com ele em algumas situações a nível espiritual. E eu vejo que Deus está me movendo a uma entrega, entendeu? A uma entrega, e uma entrega de praticar essa entrega, entendeu? De praticar essa entrega, para que o governo do Senhor venha, tá? Para que o governo do Senhor venha. Porque o governo do Senhor só vai vir quando a gente decide entregar e praticar, entendeu? E, e é desse jeito que o Senhor está falando comigo. Mas ele falou comigo profundamente, desde as 4:30 da manhã. Eu estou aqui no quarto secreto do Senhor. E só ouvindo verdades que eu preciso ouvir. E eu resumo de novo, porque ele falou comigo desde as 4:30 da manhã. Ele falou assim para mim, falou palavras específicas, verbos, porque eu gosto de ouvir a voz do Senhor e eu gosto de ouvir verbos, palavras que expressam ação. Verbos significativos, né? Que são verbos que expressam ação, ação de entregar, praticar e governar. Entendeu? E aí a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo se faz presente de uma forma sobrenatural nessa atitude de entregar, de praticar e de governar. Eu vejo esse cordão de 3 dobras, sabe? E agora eu estou vendo, é agora, espiritualmente, eu estou vendo isso. Esse cordão de 3 dobras, ele não vai desfazer, ele está em sintonia, é um só, mas eles estão em sintonia. Então, cabe a mim, como filha amada, porque praticamente está aqui as meninas do Filha Amada do Telegram, né? Está um grupo aqui maior. E é muito bom ter amigas do Aba Pai junto comigo nesse processo de entrega, de prática e de governo. A gratidão pelo seu sim, como até esqueci o nome dela aqui agora. A Lili falou aqui, né? É a da Lili. Gratidão, porque assim como Lili está grata pelo seu sim de trabalhar o livro Revendo as Bases, que para mim é o livro do pastor Josimar. Se eu fosse escolher um livro do pastor Josimar, eu escolheria isso. Se eu fosse escolher um livro, eu escolheria isso. E eu estou assim, grata pela esse livro que você escolheu, porque vai trabalhar o profeta Elias. Tá? E eu estou naquela fase do profeta Elias meio desgastada, na fase do curar. Eu vejo numa estação do curar e libertar, numa estação, eu não sei se é de outono, que as folhas caem, aquela coisa toda, sabe, aquela coisa assim, meio assim. É a estação que troca as folhas, né? Isso, Cai tudo para depois nascerem novas folhas. isso aí. Para ser como árvore plantada junto a ribeiro, e no devido tempo dá o seu fruto. Cuja folha não murcha e não seca, porque vai ser renovada, vai vir folhas novas. Recebe uma ceifa da raiz, né, dessa água cristalina, porque é ele que sacia minha sede. Não tem ninguém que sacia minha sede, a não ser ele, meu Criador. Salmos, Ele Salmos só usa a 1. pessoa quando está usando você para poder saciar minha sede, através de verdade. Glória a Deus. Amém.
Eu vou fazer então a leitura, só para situar a introdução do livro, e aí a gente dá sequência no próximo encontro para entrar na primeira parte do livro. Então, eu quero deixar, eu vou fazer então a leitura da introdução. Eu tenho o livro físico, não tenho ele no PDF aqui. Vou procurar para ver se tem o PDF. Como eu falei com vocês, ver se o pastor Marcelo libera áudios, se eu posso gravar. Se ele liberar, eu gravo e compartilho também com vocês, tá bom? Aí eu vou fazer então a leitura aqui para vocês conhecerem, né? A abertura do nosso livro que nós vamos seguir aí nos próximos dias. Então, o livro aqui do pastor Marcelo Toshi, Você é a Resposta, Onde Estão os Elias dessa geração, a editora Inspire. As páginas deste livro revelam um anseio que o Espírito de Deus tem colocado em meu coração. Vivo no contexto da igreja desde que nasci, cresci vendo meus pais servindo, envolvidos nos trabalhos eclesiásticos. Conforme fui amadurecendo, vi coisas que nunca gostaria de que acontecessem nas igrejas. Talvez esse foi um dos fatores que tenha feito com que minha fé se esfriasse e eu me afastasse dos caminhos do Senhor durante parte da minha adolescência e início da juventude. Por volta dos meus 17 anos, tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e tomei a decisão de me render totalmente a Ele. Algum tempo depois, entendi meu chamado para o ministério pastoral integral. Preparei-me no seminário, trabalhei por 6 anos como pastor de jovens na igreja em que nasci e depois como pastor auxiliar por quase 2 anos em outra igreja, até aceitar o convite para ser pastor-presidente da primeira igreja batista de Araçatuba, São Paulo, onde ele é pastor lá até hoje. Nos primeiros meses naquela igreja, eu me sentia muito bem, vivendo o que chamamos de lua de mel entre a igreja e o pastor. 3 meses depois, tive em meu gabinete uma experiência profunda com Deus, que transformou minha vida por completo. Seu resultado foi um desejo profundo de viver uma intimidade com o Senhor como nunca antes. Nessa sede por mais de Deus, comecei a me deparar com versículos que conhecia desde criança, mas que então começaram a gerar uma santa inquietação no meu espírito. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as coisas que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12:24. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15, 1-8. Lembro-me claramente de quando li esses versos naquele período da minha vida. Fiquei simplesmente sem ar. Era como se estivesse lendo aqueles textos pela primeira vez. Comecei a chorar e a pedir perdão ao Senhor, pois meu ministério não frutificava da forma como Jesus havia declarado que deveria frutificar. Todos nós já passamos por momentos de confrontação. Em momentos assim, podemos justificar a nós mesmos como muitas desculpas. Algumas das minhas desculpas como pastor pela falta de frutificação no meu ministério poderiam ser: o problema é a igreja que não me apoia, o problema é a falta de recursos humanos e financeiros para poder realizar tudo que eu gostaria de fazer para o Senhor, o problema é a denominação,
O problema é a falta de tempo. Nos dias de hoje, é impossível ter uma vida de oração e intimidade profunda com Deus. O problema é o descrédito que a igreja vive hoje por causa de tantos escândalos na mídia. O problema é o que o meu dom é para outro tipo de ministério. Eu poderia esgotar as páginas deste livro somente descrevendo as desculpas que ouço de pessoas, líderes, pastores e as que eu mesmo apresentava, por não frutificar da forma que Jesus declarou. Mas, se eu tivesse feito, certamente você não estaria lendo este livro. Naquele momento da minha vida, eu simplesmente deixei minhas desculpas de lado. Minha decisão diante daquela confrontação tão clara foi a de me lançar com o rosto ao chão e chorar diante de Deus, confessando o meu pecado por não estar frutificando como deveria. Se eu tenho a palavra de Deus, as promessas de Jesus sobre a minha vida, o ministério e a unção do Espírito Santo que me capacitam para esse crescimento sobrenatural declarado por Jesus, o único culpado por não estar vivendo tudo isso era somente eu. Então, tomei mais uma decisão. Essa realidade vai mudar. Vou viver um avivamento. O Senhor ouviu a minha oração e aceitou o meu quebrantamento. Comecei a entender melhor o plano de Deus para a minha vida. Percebi que Deus sempre está à procura de homens e mulheres que estejam disponíveis para a ação do seu Espírito e realizar uma grande obra de avivamento no meio do seu povo. Nosso Deus é apaixonado por vidas, quer nos levar a amar o que Ele ama e nos capacitar a realizar uma obra linda, cujo resultado será uma frutificação tão abundante que marcará a geração da qual você faz parte. É por isso que escrevi este livro. Seus capítulos são inspirados no trecho bíblico de 1 Reis 18, de 19 a 39, que narram um dos momentos proféticos mais impressionantes da história de Israel. Convido você a ler este trecho com atenção, bem como as próximas páginas deste livro. Minha oração é que você seja definitivamente levantado como um Elias da sua geração. 1 Reis 18, 17 a 39. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolha um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clame pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto,
e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. Disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Esse é o Amém. texto que vai nortear aí os nossos próximos encontros, para nós meditarmos nesse estudo da palavra. Onde estão os Elias dessa geração? Tem uma frase aqui de David Livingstone. Se uma comissão dada por um rei terreno é uma honra, como pode a comissão dada por um rei celestial ser considerada um sacrifício? Então, nós estamos aqui para deixar o Senhor falar o nosso coração. E nós vamos desfrutar aí nas próximas semanas, tá bem? Eu vou compartilhar lá no grupo esse cronograma de encontros com as datas. Eu pesquisei, tem o link, né? Eu vi que na internet tem esse livro disponível, caso vocês queiram ter ele físico. E eu vou dar uma pesquisada, ver se eu acho ele também em outro formato para a gente, tá bom? Esse é o propósito do nosso encontro aqui de 7h57, para a gente estar finalizando aqui até as 9h, um encontro que não vai se prolongar muito mais no tempo, mas para a gente estar aqui uma vez por semana, nas próximas semanas, para a gente ser nutrida. Tá bom, meninas? Quero agradecer a presença de vocês. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar e finalizar? Oi, Oi, pode eu gos- falar. vou falar rapidinho. Eu gostaria muito de agradecer esse momento que se dedicou, que se separou para a gente estar reunida. Quando eu vi a mensagem que você colocou no grupo, eu entendi que era o momento de eu estar ali, porque eu creio que eu vou aprender muito, muito. É um momento assim separado, né? É aquela coisa, a gente entende que o Senhor quer algo da gente, mas enquanto a gente não se dispor, né, e deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, nada acontece. Então, eu creio que esse é o momento separado que o Senhor
separou e colocou você na direção para que possa mexer algo em nós, que precisa ser mexido. E eu agradeço essa oportunidade de poder estar aqui participando com vocês. Amém. Amém? Amém. Estamos Obrigada. juntos. Quem mais? Alguém mais que queira falar? Ei, fala. Pode abrir o microfone, Val, tá fechado. Graça e paz. Amém, graça e Eu paz. quero expressar aqui a minha gratidão à Sheila por esse momento de liberar mais um momento na vida dela para nós, para nos tratar. Eu também estou precisando muito de um acompanhamento de Deus, de mulheres de Deus, de amizades saudáveis. E quando a Sheila mandou, né, no grupo lá que a gente já tem simplesmente, eu falei, não, vou entrar agora, porque eu preciso de quando você fazia os outros pela manhã, bem cedinho, aí não dava para mim, né? Ai, mas agora nesse horário é ótimo, tá excelente, e vamos estar juntos assim, se Deus quiser. Conto com vocês. Amém. Vamos lá. Vamos deixar o Senhor fazer em nós, né? Alguém mais que queira falar? Fique à vontade. A gente vai orar. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou para nós, o Senhor veio à frente, o Senhor chegou primeiro. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos levado para esse lugar, nos chamado para estar à mesa contigo, para sermos, Senhor Deus, adornadas, tratadas, curadas, libertas, alinhadas através da tua palavra, através do mover do teu Espírito Santo em nós, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntas mais uma vez, para que o Senhor, Pai, possa fazer como o Senhor quiser. Se mova, Senhor Deus, em nós e através de nós. Pai, que a tua vontade se cumpra, Senhor. A tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra nesse tempo novo. Pai, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, beijo no coração de vocês. Um dia abençoado. Depois eu mando algumas coisinhas lá no grupo, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.